Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, que vai tratar de campo elétrico de distribuições contínuas de carga. Então, só lembrando que nas aulas passadas a gente falou sobre campo elétrico de cargas pontuais. Então, eu tinha uma carga pequenininha e a gente viu que uma carga gera campo no entorno dela, de tal modo que se eu puser outra carga ali no entorno, aí passa a surgir força elétrica sobre aquela carga. Tudo isso a gente já discutiu. Só que agora é quando as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, ou seja, eu não tenho mais apenas cargas pontuais, isso é importante, agora eu tenho cargas elétricas que são contínuas, que são objetos extensos, tá? Tipo uma barra carregada, um anel carregado, e essas coisas também vão gerar campo elétrico no entorno. Tá? Então é mais complicado calcular isso, mas essencial também. Então a gente calcula agora os campos elétricos de distribuições contínuas. E depois, já aviso, né? A gente vai falar de potencial elétrico também das distribuições contínuas. Então a gente vai começar a ampliar o nosso poder de calcular sistemas cada vez mais complicados. Tá bom? Então, gente, ó, só para mostrar aqui um exemplo, se a gente eletriza um pente por atrito, que a gente já falou de eletrização por atrito nas aulas anteriores, tem carga elétrica distribuída não por apenas uma carga pontual, mas um objeto extenso carregado, e eu posso querer saber o campo elétrico em determinado lugar do espaço. Tá? Então é uma carga distribuída, uma distribuição contínua, e eu quero saber o campo que isso gera na aula de hoje. Aqui também, né, o próprio caminhão, um tanque de combustível, ele se eletriza por atrito com o ar, tanto que ele é aterrado antes de abastecer o posto, etc., para poder entrar em equilíbrio de cargas e potencial com a terra, não gerar nenhuma faísca e etc. Tá? Então esse cara aqui, essa estrutura toda carregada, eu posso querer saber o campo elétrico num certo ponto, etc. É isso que a gente vai fazer. Então, é claro, gente, é claro que esses objetos aqui são ainda mais complicados, porque não tem nenhuma simetria que a gente possa usar, etc. É complicado. Claro que a gente vai tratar de sistemas, a solução analítica dos sistemas que a gente faz são objetos com alguma simetria, como vocês vão ver, tá? Mas a lógica da coisa para determinar o campo de uma distribuição contínua de carga, ela se aplica para qualquer objeto, tá? Só que às vezes a gente vai precisar inclusive de ferramentas computacionais, lógico que a gente não vai fazer isso aqui, mas eventualmente num sistema real a gente precisaria até de ferramentas computacionais para ajudar a calcular. Tá? Só que daí para programar essas ferramentas você pode usar, por exemplo, essa lógica da coisa, por isso é muito importante entender como que a gente aborda, tá, pessoal? Como que a gente aborda o problema de determinar o campo elétrico de uma distribuição contínua de carga, tá certo? Então esse é o meu problema, eu tenho aqui de fato um objeto totalmente irregular, como se fosse o pente, o caminhão-tanque, ele tem uma carga mais que distribuída aqui por todo o volume dele, por exemplo, tá? Então uma distribuição contínua, volumétrica de carga, eu tenho um ponto P no espaço e a minha pergunta é essa, eu quero saber qual é o campo que esse objeto carregado gera nesse ponto, essa é a pergunta que eu quero resolver. Bom, que fórmula eu posso usar? Nenhuma conhecida, né? A gente não tem nenhuma fórmula que conhece para esse ponto. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para a lógica da coisa. Então o que a gente faz? Olha, esse cara é muito complicado. Não sei fazer o campo dele nesse ponto. Mas eu sei fazer o campo de uma carga pontual num ponto qualquer do espaço. Isso a gente sabe. Então, se eu tivesse uma carguinha pontual e um ponto P lá fora, o campo elétrico seria, né, se ela for positiva, saindo dela, então estaria para cá, e o módulo dele é calculado daí diretamente pela fórmula kq sobre r quadrado, a gente resolve aí sem problema nenhum, tá? Então esse é o módulo. E a direção é radial, sentido para fora ou para dentro, depende se a carga é positiva ou negativa. Beleza. Agora é o seguinte, ó, isso é uma carga pontual. Esse cara é um objeto extenso, tá? Então, em princípio, eu não saberia resolver o problema para esse objeto. Mas a estratégia, a lógica é considerar o seguinte, se esse objeto é extenso, tem distribuição de carga por todo o volume, eu posso imaginar que essa distribuição contínua é feita por infinitas carguinhas pontuais. Infinitos elementos, essa é a parte técnica, então infinitos elementos
infinitesimais, pedacinhos bem pequenos de cargas pontuais, porque daí são pedacinhos muito pequenos, eu posso aproximar isso como carga pontual. E aí, uma vez que eu considero, por exemplo, um pedacinho da carga desse objeto, portanto, um infinitesimal de carga que pertence ao objeto que eu estou chamando aqui de dq, o pedacinho bem pequeno da carga, o elemento diferencial da carga, o infinitesimal da carga, pode aparecer qualquer um desses nomes. Então, esse pedacinho dq num volume infinitesimal também, dv, um pedacinho de volume, esse cara eu posso aproximar por uma carga pontual e aí fazer o campo que só esse pedacinho, vamos lá gente, gera nesse ponto P. Se fosse essa pergunta, seria muito simples. Eu passo a linha de campo elétrico da carga pontual até lá, certo? E aí sei que como ela é positiva, o campo vai estar aqui saindo desse ponto. Tudo bem? Então esse é o campo gerado pelo pedacinho, tá gente, de carga, não pelo objeto inteiro, cuidado. Então, se esse campo é o campo gerado pelo pedacinho de carga, eu vou chamar esse campo de pedacinho do campo, o diferencial do campo, o elemento infinitesimal do campo. É assim que a gente resolve essas coisas complicadas em física, que precisa de integração, etc. A gente pega os elementos diferenciais, os elementos infinitesimais das grandezas que nos interessam. Então, pessoal, o pedacinho de carga dq gera um pedacinho de campo, um vetor bem pequenininho, dE, tá? E aí, a lógica da coisa, então, é que o módulo desse pedacinho de campo eu sei calcular. Porque o módulo desse pedacinho de campo eu posso usar a mesma fórmula que eu tenho para carga pontual, porque isso aqui se aproxima de uma carga pontual. O único detalhe, gente, é que daí nessa fórmula não vai mais ser o Q total do objeto, tá? E aí vai ser o pedacinho da carga que eu estou considerando. Então, o meu módulo do pedacinho do campo, eu uso a mesma fórmula, K vezes o pedacinho diferencial aqui de carga, dividido pela distância R que separa a carga e o ponto ao quadrado, tá? Então, esse é o pedacinho do campo. Aí vocês vão dizer, tá, professor, mas essa fórmula resolve o pedacinho do campo elétrico, não resolve o campo elétrico, que é o que eu quero saber. Vocês estão certos. Então, para você saber o campo elétrico total aqui, você teria que integrar os pedacinhos de campo elétrico, fazer a integral à medida que esse dq vai pegando diferentes pontos aqui do objeto. Então, claro que simetrias vão ajudar, aí para você integrar, né, se for uma barra, por exemplo, você vai integrar para todo o comprimento dela os pedacinhos de carga e assim por diante. A gente vai ver exemplo, tá? Se for um anel, você vai integrar angularmente para pegar toda a contribuição do anel e muitas simetrias, então, vão ajudar a gente a resolver isso, tá? É prática, pessoal, é prática. Mas a lógica da coisa é essa. Eu vou pegar um objeto complicado, repito, dividir em infinitos pedacinhos infinitamente pequenos, que eu posso aproximar por carga pontual. O campo desses pedacinhos tem módulo dE, porque é o pedacinho do campo, kdqr², e aí eu vou ter que resolver de alguma maneira a integral disso para poder determinar o campo completo, tá bom? E por isso que eu estou dizendo, né, se o objeto for complicado demais, não tem simetrias, aí muitas vezes você vai ter que definir matematicamente até ferramentas de cálculo para poder resolver esse campo elétrico, mas a gente não vai fazer aqui, a gente vai fazer coisas que são mais simples, que de forma simétrica eu vou poder integrar de forma um pouco mais tranquila, tá bom? Então beleza, o campo é obtido por meio de integração e as simetrias ajudam então a gente a prever direção e sentido, tá? Então aqui, ó, claro que o campo resultante aqui vai ser algo para a direita, tá? Porque essa carga é positiva, então esse tipo de coisa vocês vão ter que ficar ligados também. Se essa carga fosse negativa, o campo seria chegando nesse objeto, então teria que ser para a esquerda o vetor, não obrigatoriamente horizontal, podia até ter um pouco de inclinação, né? Mas certamente para a esquerda. Então esse tipo de coisa tem que ficar ligado também. Bom, entendido isso, a próxima coisa que a gente vai fazer é como que determina esse pedacinho de carga dq. Para isso, pessoal, a gente tem que saber como que está distribuída a carga nesse objeto extenso. Então a gente chama alguma grandeza aqui que é a densidade de carga. Então existe densidade linear, densidade superficial e densidade volumétrica, que vai ser uma ferramenta que é uma mão na roda para a gente saber aí também.
Objetos com densidade linear são objetos que só têm comprimento, tá? Eles não têm área, eles não têm volume significativo. Então você pode aproximar esses objetos como tendo carga simplesmente distribuída por um comprimento. Então eles têm uma densidade de carga que é uma densidade linear, ou seja, quanto de carga eles têm por unidade de comprimento, tá? Então o meu lambda, densidade linear, carga total pelo comprimento total, a unidade disso aí é simplesmente coulomb por metro, não tem nenhuma novidade. Então, quantos de coulombs para cada metro dessa barra, quantos de coulomb para cada metro dessa linha torta aqui de carga, uma barra entortada, carregada eletricamente. Gente, isso aqui não é corrente elétrica, tá? Não é passando corrente, isso aqui é uma situação eletrostática. Então, é uma barra carregada, como se fosse uma barrinha do pente ali carregado e assim por diante. Não é uma situação dinâmica, é uma situação eletrostática. Aqui também um anel, então um anel carregado eletricamente, então ele tem tantos coulombs para cada 1 metro do anel e assim por diante. Então vale lembrar que o comprimento dessas coisas aqui eu não sei calcular, é simplesmente L, o comprimento L delas. Agora, se for um anel, tem uma relação com um raio, tá, gente? Então todas essas relações geométricas aí tem que estar muito na cabeça quando a gente vai resolver esse tipo de questão. Então o comprimento desse anel é 2π vezes o raio do anel. Então você poderia trocar aqui o L por 2π vezes R para calcular, por exemplo, a densidade linear de carga desse anel, tá bom? Gente, então se a densidade linear de carga é a carga pelo comprimento, se eu quiser isolar a carga, eu posso simplesmente passar o L para lá multiplicando, lambda vezes L, e aí o meu elemento de carga para integrar esses objetos aqui é simplesmente lambda, que é a densidade, vezes o pedacinho do comprimento. Pessoal, faz sentido, né? Se a carga total é lambda vezes o comprimento total, gente, acompanhe. O pedacinho infinitesimal de carga é o lambda vezes o pedacinho infinitesimal de comprimento, tá? Porque aí é a quantidade de carga que só tem naquele trechinho, vai entendendo a lógica da coisa, dos diferenciais, dos infinitesimais, muito importante em física, tá? No fundo, desde a física 1, a gente fala, quando deriva dy, dx, ou deriva a posição para achar a velocidade, deriva a velocidade para achar a aceleração, no fundo a gente já está fazendo análise dos infinitesimais, tá? Então, no fundo, a gente já usa isso o tempo inteiro, dx, dt, dv, dt, deriva da velocidade para achar a aceleração, né? Então é o dv dt, só para vocês ficarem ligados, é o pedacinho, a variação infinitesimal da velocidade, dv, dividido pela variação infinitesimal do tempo, dt, olha só. Tá? Então esses diferenciais, esses infinitesimais em física são importantíssimos, tá bom? Então, gente, ó, a carga total é lambda vezes o comprimento total. Então, o pedacinho de carga que só tem um trechinho pequeno dessa barra é lambda vezes o pedacinho do comprimento da barra. Tudo bem? Então, essa relação a gente vai usar bastante para densidades lineares de carga. Se o meu objeto é superficial, por exemplo, um objeto condutor, né? Isso é importante, a gente vai falar muito disso também, pessoal. Objetos condutores carregados, eles só vão distribuir carga pela superfície, nunca pelo volume. Inclusive se eles forem maciços, tá? Isso não interessa. Se ele for condutor, a carga vai estar sempre distribuída superficialmente. Então, se eu tiver um plano condutor carregado, uma esfera condutora carregada, um cilindro condutor carregado, a carga vai estar sempre distribuída pela superfície, tá? Então, a gente vai chamar uma densidade superficial de carga, que pela mesma lógica vai ser a quantidade de carga agora dividido pela área. Então a ideia por trás dessa grandeza é quantos coulombs para cada 1 metro quadrado de área que eu tenho nesses objetos. Tá? Então tantos coulombs por metro quadrado. Só lembrando, se vocês precisarem geometria para que te quero, né? Se for um retângulo, a área do retângulo é base vezes a altura. Se for uma esferinha, 4π vezes o raio ao quadrado. E se for a área total de um cilindro, pessoal, é a área lateral, que é 2πr vezes L, e a área das tampas, πr quadrado, que é a área do círculo. Tá? Então, se você precisar das áreas aí desses objetos, que são bastante comuns, é bom já saber desde agora, tá bom?
Gente, então a carga total neles é simplesmente sigma vezes A, sigma é a densidade superficial, então sigma vezes A, e o elemento de carga nas superfícies é sigma vezes um pedacinho da área, o infinitesimal da área, tá certo? Então o nosso dq vai ser sigma vezes dA, um pedacinho de área que a gente vai considerar. Bom, e se o meu objeto não tem uma distribuição linear, não tem uma distribuição superficial, mas tem uma distribuição volumétrica, ou seja, carga por todo o volume do objeto, então uma esfera isolante de plástico volumetricamente carregada, um cilindro volumetricamente carregado, um cubo volumetricamente carregado e assim por diante. Então, nesse caso aqui, a gente define quanto de carga por unidade de volume, que é o ρ. Então, a nossa densidade volumétrica de carga, total de carga em coulombs para cada 1 metro cúbico de volume que esses objetos aqui tiverem. Só lembrando, fórmulas de volume, né? Se vocês precisarem também, volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo, volume do cubo, do cilindro é a área da base vezes a altura, então πr ao quadrado vezes o L, que é o comprimento dele, e o volume do cubinho é ABC, né? A, B e C, ou seja, base, largura e altura, beleza? ABC você determina o volume deles. De novo, gente, pela lógica da coisa, então a carga total nesses objetos é o ρ deles vezes o volume, e o elemento de carga vai ser a mesma coisa, né? A densidade volumétrica vezes o pedacinho de volume, o infinitesimal, um volume bem pequenininho de cada um desses caras, tá certo? Então, na nossa densidade linear, o dq é lambda dl, na superficial é sigma dA e na volumétrica é ρ dv. Tudo bem? E aí o nosso dl, dA e dv, ele é sempre escolhido, por isso que a prática de vocês é muito importante, ou seja, escolher o elemento de área, escolher o elemento de volume, escolher o elemento de comprimento. Por quê? Porque se você escolhe adequadamente esses elementos geométricos, isso facilita a integração. Na hora que você for integrar, as variáveis de integração vão ser fáceis de determinar. Então, por isso que é prática, tá, gente? A gente vai ver exemplos depois. Bom, então resultados. Aqui a gente vai ter um momento de resultados, depois eu vou demonstrar algumas dessas fórmulas aí para vocês. Então, por exemplo, ó, se eu tiver uma barra, comprimento L, lambda é a densidade linear de carga, tá? Então ela está centrada aqui no zero do eixo x, e eu quero o campo que ela gera a uma distância x até um ponto P qualquer lá na frente da barra. Pessoal, só pegar essa formulazinha, então o meu E módulo, tá? O valor aqui, de novo, importância, né? Se ela é positiva, o campo é saindo da barra, por isso que o campo está para a direita, hein, gente? Se o lambda for negativo, a carga dele for negativa aqui na fórmula, o resultado vai ser negativo para o E. O que isso significa? Que ele aponta contra o eixo aqui, tá? Contra o eixo, então o Ezão vai apontar para a esquerda. Se você está num x negativo, aí essa fórmula aqui só vai valer em módulo, tá? E módulo de x, módulo da carga. A direção e sentido você vai ter que botar manualmente, tá? Se for para x positivo, o campo vai ter que ser positivo. Se for para x negativo, o campo vai ter que ser negativo. Por isso que isso não livra vocês, gente, de pensar o vetor, tá? Campo é vetorial, tem que pensar o vetor no ponto, tem que pensar o vetor no ponto. Essas fórmulas vão ser mais úteis para você determinar módulo. Inclusive, se quiser botar tudo em módulo, beleza, só que daí tem que ir lá e desenhar o vetor e aí ver as componentes corretamente. É isso aí. Então, pessoal, x é a distância, ó, do centro da barra até o ponto, L é o comprimento da barra, o K é a constante do meio e o Q é a carga total, tá? Q ali é a carga total dessa barra. Então, é lambda vezes L total, como a gente viu. Pessoal, se for uma barra infinitamente comprida para os dois lados, tendendo a infinito para a direita e para a esquerda, então o campo vai ser radial no entorno dela. Eu posso pegar qualquer direção, tá? Radial a partir da barra, que o campo vai ser sempre ou para fora da barra ou para dentro, depende se ela é positiva ou negativa. Então aqui no meu exemplo ela é positiva, o campo é radial para fora, então eu defino um eixo R, um eixo radial. Tá? Aí a distância então do ponto até o centro do eixo radial é o próprio R, o Rzinho, que cresce com a distância.
E aí o campo pode ser calculado em módulo 2K lambda sobre R. Se a barra for negativa, o lambda pode ser posto negativo aqui, e aí um resultado negativo para o campo radial significa que ele é radial para dentro, ou seja, contra o eixo radial e não a favor do eixo radial, tá? Vamos lá, mais resultados. Depois a gente vai ver exemplo, calcular um ou outro, tá? Mas eu já estou deixando os resultados bem gerais aí para permitir que você resolva uma montoeira de questão. Pessoal, agora são definições aí um pouco mais complicadinhas, ó. Então tenho a minha barra L aqui, densidade de carga lambda, densidade linear é uma barra de comprimento L. E aí eu vou determinar as componentes, ó, veja, se ela é positiva o campo é saindo dela, tá? Mas não é horizontal, porque por causa dessa distribuição aqui, então o campo vai ser um pouquinho inclinado. Então a gente vai ter componente X aqui, componente Y aqui, tá? E aí para você achar a componente X e a componente Y, você usa essas fórmulas. De novo, atenção à carga, tá, gente? Atenção à carga, essas fórmulas é para carga positiva. Se essa barra for negativa, tem que trocar o sinal aqui, e aí vai trocar o sinal das componentes, e aí trocando o sinal das componentes, a gente vai ter noção do vetor, tá? Se for componente X positiva, é para a direita, componente Y positiva, para cima, tá? Componente X negativa para a esquerda, como esse caso. Componente Y negativa para baixo. Então, com as componentes, você constrói como que está o vetor ali naquele ponto. Bom, então K, Q, L, Y. Y é a altura aqui, ó, da barra até o ponto. L é o tamanho da barra, nenhuma novidade. Só que tem esses ângulos, θ1, θ2. Então, vamos entender bem da onde vêm esses ângulos. Bom, você pega aqui, ó, a altura perpendicular, tá, em relação à direção da barra, sempre isso. Então, em relação à direção da barra, você pega uma direção perpendicular até o ponto, tá? Então, direção perpendicular até o ponto, e essa é a tua orientação de θ igual a zero. E aí você vai ligar um ângulo, ó, θ1 e θ2, a partir dessa referência θ igual a zero, olha lá, até, primeiro, a extremidade esquerda da barra, e vai ter o seu θ1, ó. Então, o θ1 é da referência até a reta que liga na extremidade inicial, esquerda da tua barra. E o θ2 é o ângulo que liga a tua referência, θ igual a zero, ó, até a linha que liga lá na extremidade final, na extremidade direita da tua barra. Então, esse é o θ2 total, tá? Daqui até aqui, ó, θ2. Pessoal, é importante chamar a atenção que tem um sinalzinho de mais aqui. Isso implica que o sentido anti-horário aqui, ó, a partir da referência sentido anti-horário, a gente considera ângulos positivos. Se essa extremidade da barra tivesse aqui assim, para a esquerda, tá? Vamos lá. Se essa extremidade da barra, vamos ver se aparece a caneta. Se essa extremidade da barra tivesse aqui assim, ó, tá, lá para a esquerda, então você pegaria a tua referência, θ igual a zero, continuaria sendo essa perpendicular à direção da barra, só que daí o teu θ1 seria daqui, da referência, até aqui, tá? Seria um θ1 daqui para cá. Se eu estou no sentido horário, pessoal, aí então o θ1 seria negativo, então você teria que botar cosseno de menos tantos graus, seno de menos tantos graus, e aí lembrar, né? Cosseno de menos θ igual a cosseno de θ, seno de menos θ igual a menos seno de θ. Quer dizer, então, toda essa parte matemática que perpassa a física aí, em tese, é bom dominar. Tá? Então, gente, essas fórmulas, no fundo, elas não permitem calcular só nesse ponto, tá? Elas permitem calcular, inclusive, nesse ponto P aqui. Se eu quiser nesse ponto, tudo bem. Aqui está a nossa referência, θ igual a zero. Eu ligo na extremidade esquerda, pego um θ1 para cá negativo, que é no sentido horário. O θ2 seria para cá, positivo. E assim por diante. Então eu posso calcular em qualquer ponto, tá, gente? Vou insistir. Tá, e se a questão me pedisse nesse ponto aqui, ó, exatamente aqui embaixo da barra, dá para fazer? Dá para fazer. Seria um campo, né? Como isso aqui é positivo, seria um campo para cá, tá? Seria um vetor campo elétrico para cá, como é positivo, saindo da barra. Ah, mas a fórmula só me permite calcular em cima.
Não tem problema. Rebate aqui, ó, o ponto para cima, mais ou menos a mesma distância, seria um ponto aqui assim. O campo daqui seria para cá, né, saindo. E aí, usa as fórmulas calculando para esse ponto, pessoal. E depois o módulo que você achar aqui é o mesmo módulo que tem aqui, por simetria do problema. Então, essas questões de simetria são muito importantes, tá? Só cuida, né? Aí você teria a componente x aqui, negativa, a componente y aqui, positiva, e depois você teria que adaptar para cá, né? A componente y, na verdade, ela seria com sinal trocado daquela lá, e a componente x seria com o mesmo sinal. Então, é muito raciocínio, tá, gente? Essas fórmulas são muito poderosas, insisto. Você calcula para qualquer situação, em qualquer ponto, desde que você tenha esse pensamento de buscar as simetrias, ficar ligado nos vetores. É por isso que tem que saber muito bem esses campos aí, e campo de positivo é saindo, campo de negativo é chegando. Pessoal, aqui, ó, só para brincar, se fosse esse caso, bem no meio da barra positiva, o campo por simetria seria só componente y, tá? Seria exatamente para cima aqui. Não teria componente x porque tem a mesma distribuição de barra para os dois lados. Então, o que penderia de campo para um lado seria compensado por um campo por outro lado. Então, só teria componente y aí, tá? Pessoal, vamos lá. Outras coisas que dá para concluir. Ex e y são as componentes, não é o campo, tá? O campo resultante num ponto E, o valor dele é raiz quadrada, tá? Da componente x ao quadrado, então ex ao quadrado, mais ey, ficou péssimo aqui, tá? Ey ao quadrado. Então, lembra que isso aqui é que determina realmente o módulo de E nesse ponto. Então, você faz as componentes, depois tem que tirar a raiz das componentes ao quadrado, etc. Tá? Nesse caso aqui, se você já perceber pela simetria que não tem componente x, bastaria você calcular a componente y. Então, raciocínio, gente, é muito importante aí nessas questões. Tá bom? Então, são fórmulas poderosas, insisto, mas o raciocínio de vocês tem que estar funcionando também. Pessoal, vamos lá. Aqui mais um exemplo, tá? Então agora uma barra vertical, só para mostrar que são as mesmas fórmulas. Só muda o raciocínio, tá? Então uma barra vertical, lambda positivo, infinitamente comprida para cá e encerra nesse ponto. Eu quero o campo nesse ponto P. Então, de novo, esse campo é inclinado, tá? Tem mais barra aqui para baixo, então o campo é saindo da barra, vai sair de forma inclinada. Se fosse negativo, seria inclinado para baixo aqui, tá? Então mudaria os sinais de componente x e componente y. E de novo, usa as mesmas fórmulas, tá? E aí vamos pegar a caneta de novo aqui. De novo, ó, aqui está a direção da barra, né? Aqui está a direção da barra. Essa aqui é a perpendicular à direção da barra, como a gente viu. Então, ela é a minha referência de θ igual a zero. Então, parte aqui, ó, θ1 ligaria a referência até a extremidade esquerda. Veja, eu estou olhando de lado agora, tá? Você tem que olhar de lado, como se estivesse de pé aqui. Deixa eu tentar desenhar um bonequinho. Como se você estivesse de pé aqui, tá? Então, aqui é a esquerda do boneco. E aqui é a direita do boneco. Tá? Então, aqui, ó, olhando para a esquerda do boneco, a partir dessa orientação, a barra é infinita. Então, por isso que sai essa referência infinita aqui, para encontrar, entre aspas, lá no infinito. Então, esse meu θ1 aqui é 90 graus. Tá bom? Mas como veio no sentido horário, pessoal, não é 90. É menos 90, como a gente viu aqui, ó. A partir da referência, se você segue no sentido horário, é menos 90. E o θ2 vai até a extremidade da direita, que é a própria referência. Então, o meu θ1 é menos 90 e meu θ2 é zero. Tá? Então, meu θ1 é menos 90, meu θ2 é zero. Eu posso colocar nessa fórmula aqui e resolvo sem problema nenhum as minhas componentes. Tá bom, gente? Então, tudo isso aí é raciocínio, por isso que eu estou perdendo um tempo. Não basta saber só a fórmula, tem que pensar além da fórmula, aplicar a fórmula corretamente. Por isso que tem que ficar ligado aí nessas questões.
Vamos lá, mais uma questão, ó. Mesma coisa, gente. Então isso aqui é um arco circular, um trecho de um arco circular, densidade de carga lambda, tem um ponto P e o campo elétrico aqui saindo, né? Então carga positiva, campo elétrico aqui saindo. De novo, calculo componente x, componente y, k lambda sobre r, k lambda sobre r a gente já sabe quem é. Lembra que se for um trecho, o comprimento não é 2πr, que é o comprimento total da circunferência, teria que ser só o comprimento do segmento aqui, tá, gente? O comprimento desse segmento. E aí o valor de E, de novo, seria a raiz quadrada das componentes ao quadrado, tudo mesma coisa que a gente acabou de ver. De novo, quem são os ângulos, tá? O ângulo de referência é o eixo x, então saiu daqui a partir do sentido anti-horário ângulos positivos até o final do arco, e a extremidade do início aqui, ó, θ1 menos θ1, porque a gente veio no sentido horário a partir da nossa referência. Então daí cuidado, seno de menos tantos, cosseno de menos tanto, tem que ver aí se a função é par, se a função é ímpar. Então é um problema muito mais de matemática e lembrar desses ângulos do que um problema de física em si. Tá bom? Gente, outra coisa, deixa eu fazer um comentário aqui sobre segmentos de arco, né? Se eu tenho um arco completo, o comprimento é 2π vezes o raio do arco, tá? Se eu tiver só um trecho, isso é importante a gente saber também, se eu tiver só um trecho do arco, por exemplo, só um trechinho aqui assim, ó, aí você tem que saber qual é o ângulo alfa de abertura desse arco, tá? E aí se você tiver o ângulo alfa total de abertura, o que nesse caso seria o ângulo daqui até aqui, tá? O ângulo alfa de abertura total do arco, em módulo, aí não precisa saber se é menos ou mais. Então, se eu sei o ângulo alfa total de abertura, como eu sei aqui, o L daquele segmento é simplesmente R, tá? Vezes alfa. Então, isso vale... É muito bom ficar ligado nisso. É coisa de geometria, tá, gente? Então, repito. Se eu tenho o ângulo alfa de abertura de um arco, o comprimento total desse arco é R vezes alfa. Pode ver que vale inclusive para o completo, tá? Vale inclusive para o completo. Deixa eu chamar a atenção de vocês aqui. Que o comprimento total de uma circunferência, que é 2πr, qual é o ângulo total de abertura de uma circunferência completa? Não é 2π radianos? Ah, gente, tem que ser no SI, tá? Não pode ser em graus. Não pode ser 360, se for o caso. Então, esse 2π que aparece nessa fórmula é o alfa. Tá? Só que está escondido. Para pegar a circunferência completa é 2π radianos, então o comprimento da circunferência é alfa vezes R sempre. Se for um trecho, o alfa aqui é em rad, tá, pessoal? O alfa é em rad, então ele tem que estar em radianos, e aí o radianos vezes o raio vai te dar o comprimento total da circunferência, tá bom? Se for um segmento, aí é simplesmente alfa, se for o total, é 2π. Beleza. Entendido isso, aí eu posso generalizar, pegar qualquer arco, né? Aqui um simétrico, ó, um simétrico aqui para cima, o campo vai estar aqui para baixo, nesse ponto P, então a nossa referência é θ igual a zero, então o início do arco é o próprio θ igual a zero, θ1 igual a zero, e o fim do arco é θ2, que tem que ser em radianos, tá? Então pro outro lado vai ser π radianos, ou 180 graus. Ali, né? Mas aí nas fórmulas você bota em radianos, fica mais fácil. Até para achar o comprimento desse segmento tem que ser em radianos. Tá certo, pessoal? Então por aí vai. Tá? Componente X, componente Y e assim por diante. Outros resultados, ó. Se eu tenho um anel carregado, densidade de carga lambda, raio R, e eu tomo uma distância x a partir aqui do centro, campo elétrico E, lá no ponto, de novo, ó, saindo do anel, então para a direita, se ele for positivo, eu posso calcular o módulo do campo kqx sobre x ao quadrado mais r quadrado elevado a 3 meios, tá? Que é raiz cúbica daquilo ali ao quadrado. Tá? Não, aliás, raiz quadrada daquilo ali ao cubo. Então, kqx
sobre esse termo aqui de baixo. Tudo bem? Então, R é o raio, aqui x é a distância do eixo, né, a partir do centro, aqui x igual a 0. Beleza? E o lambda é Q sobre comprimento total. E aí, lembra, a gente acabou de falar, né? O comprimento total do arco completo é 2π vezes o raio, ou seja, alfa vezes R. Só que daí pega o total, o alfa é 2π radianos. Se for um disco então completo aqui, ó, aqui é só um anel, aqui é um disco completo carregado, aí a densidade de carga é sigma, tá? Porque é uma densidade superficial, gente. Então, x é a distância até o ponto. Se esse cara é positivo, o campo é saindo do disco. Se for negativo, o campo é chegando no disco. E aí o resultado, tá? 2πk sigma, que é a densidade de carga, que é carga pela área, como a gente já viu, e multiplica 1 menos 1 sobre esse termo todo aqui, onde R e X, né, são as distâncias X e R aqui do disco. Show de bola! Pessoal, se for um disco furado, então vai dar esse resultado aqui de baixo, mas é a mesma coisa. Então, R1 é o raio da parte furada, R2 é o raio da parte preenchida aqui, a partir do centro. Ele também tem densidade superficial de carga, porque é um disco furado, é uma superfície carregada. Tá? O campo, se for positivo, para a direita, se for negativo, para a esquerda, mesma coisa, chegando aqui no disco. Essa análise também vale lá para o outro lado, tá? Se for positivo, daí vai ser para lá, se for negativo, vai ser para a direita e assim por diante. E o módulo do campo você pode calcular com o módulo de todo mundo que está aí. 2πk sigma, 1 menos aí R1, papapá, etc. Tá beleza? Por fim, se for um plano carregado, então um plano infinito carregado para todos os lados, ou uma aproximação de plano infinito, significa que ele é muito grande, e eu estou pegando uma distância x muito pertinho aqui do plano, tá? Uma distância x muito pertinho aqui do plano, então você vai poder usar a aproximação de campo de plano infinito. Resultado, 2πk sigma, onde sigma é a densidade de carga do plano. Veja, pessoal, em geral, nesse caso, a gente não sabe a carga total do plano, porque o plano é infinito, né? Então a carga total tenderia a infinito, mas a densidade de carga não é infinita, porque é quanto de carga para cada metro quadrado de plano que eu tenho ali. Então veja, pessoal, que essa minha distância x aqui, ó, na frente do plano, é indiferente, porque o campo é 2πk sigma, não depende de x. Ou seja, esse ponto tem campo 2πk sigma, esse ponto 2πk sigma, esse ponto 2πk sigma, lá do outro lado a mesma coisa, 2πk sigma, 2πk sigma, fora do eixo a mesma coisa, aqui em cima 2πk sigma, aqui embaixo 2πk sigma, e sempre ou saindo do plano ou chegando no plano, porque o plano é infinito. Tá? Então não tem componentes y esses campos, não interessa o ponto, tá, gente? Então isso forma um céu, um campo elétrico uniforme, que a gente já discutiu várias vezes. Então, um plano infinitamente carregado gera no seu entorno um campo elétrico uniforme, que agora eu posso calcular a partir da carga do plano, que a gente discutiu também anteriormente. E eu dizia, olha, no futuro a gente vai ver como é que calcula um campo elétrico uniforme a partir da carga das placas, da carga dos planos. Tá, gente? Então, cada plano gera um campo uniforme no seu entorno, em qualquer ponto no seu entorno. O campo vai ser ou saindo do plano ou chegando no plano, depende do sinal da carga dele, e o módulo desse campo, 2πk sigma. Isso vale para um lado. Isso vale para o outro lado, vale fora do eixo, vale no eixo, tá bom? Então, 2πk sigma. Então, essa discussão também vale lá no lado esquerdo desse plano. Então, lembra que o sigma é carga pela área, tá? Então, 2π, se eu tiver a carga pela área aqui, o sigma, eu consigo saber o valor do campo. E aí, eu desenho o vetor a partir do fato de ele ser positivo ou negativo. Eu estou insistindo, mas isso tem que estar muito claro aí para vocês. Então, observações importantes, pessoal. São duas observações que a gente vai fazer basicamente aqui. Primeira, nos resultados anteriores, as fórmulas calculam os valores dos campos. A gente falou, né? Direção e sentido do vetor, você vai ter que analisar pelo sinal das cargas, se eles são positivamente ou negativamente carregados.
Segundo, lembre-se que o princípio da superposição continua valendo, ou seja, eu posso ter coisas complexas, como essa aqui, e aí você dizer, puxa vida, como é que eu resolvo essa situação? Pessoal, tá? Aqui, ó. Considera isso aqui a barra 1, tá? E aí, essa barra 1, você usa aquela fórmula da barra, ó. Essa aqui é a direção de referência dela. Então, meu θ1 seria 0, porque na referência, a extremidade esquerda, né? Eu estou olhando daí assim, só para vocês ficarem ligados. Então, aqui seria a esquerda do boneco e aqui a direita do boneco. Então, a minha extremidade esquerda é a própria barra, a extremidade direita seria esse ângulo até aqui, tá? Esse ângulo até aqui. Como eu vim no sentido anti-horário, seria positivo, mais tantos graus. E aí você usa aquela fórmula, né? E vai chegar que o campo desse cara vai ser mais ou menos, sei lá, por aqui assim, tá? Mais ou menos por aqui assim. Então esse é o E1. Flecha em cima. Então esse seria o E1 dessa barra. Aí você pega, olha, mas tem a outra barra aqui embaixo. Então essa barra aqui seria a barra 2, tá? Ó, essa aqui seria a nossa referência, porque é a perpendicular à barra. E aí a extremidade esquerda tá aqui, né? Porque o meu boneco tá aqui na referência. Aqui é a esquerda, aqui é a direita. Então, a partir da esquerda, ó, daqui até aqui, esse ângulo aqui seria menos, tá? Menos tantos graus, porque a gente veio em sentido horário a partir da referência. Então daí você pega a extremidade esquerda e a extremidade direita seria θ2 igual a 0. E o vetor disso, né, como ela é positiva, por exemplo, seria para cá. Então esse é o E2. Flecha em cima. Bom, aí você calculou o E1 e o E2, aí você vai ter que usar aqui regras de soma de vetores, né? Determinar o ângulo aqui entre eles, o ângulo entre eles e o eixo, e aí pelas componentes dá para determinar esses ângulos, transforma tudo na notação em JK, e aí você vai ter soma de componente a componente, x com x, y com y, e aí saber as componentes do campo resultante, tá? Então não se assustem, às vezes umas coisas complicadas essa aqui, é só complicado de dar trabalho de calcular, tá? E saber bem brincar com as referências, aqui esquerda, direita, olhando ali de acordo, pegando os ângulos certos para usar na fórmula, tá bom? Mais um exemplo, ó. Tenho aqui duas placas agora, caso clássico que a gente vem falando há muito tempo, duas placas carregadas com sinais contrários, mesmo módulo de carga, a gente falou disso o tempo inteiro. Como que eu determino o campo aqui no centro? Aí vocês vão dizer, 2πk sigma, porque foi o que a gente acabou de ver. Não, pera. 2πk sigma é para uma chapa, tá, pessoal? Para um plano é 2πk sigma. Se forem 2 planos, 3 planos, 5 planos, e eu falei isso lá atrás em algum momento, olha, depois a gente vai ver se eu tiver quantos planos eu quiser. Então, 2 planos, 3, 4, 10 planos é princípio da superposição, ou seja, faz o campo de um, faz o campo do outro e vê o resultante em cada região do espaço. Tá bom? Então vamos ver, ó. A nossa placa positiva, um plano infinito, né, positivo, ele gera um campo horizontal, sei lá, se a barra é vertical, gera um campo horizontal, saindo dele para todos os lados. Então nessa região aqui eu vou ter um campo 1 para a direita, nessa região aqui eu vou ter um campo 1 para a direita, porque é em todo o espaço, tá? E nessa região aqui eu vou ter um campo 1 para a esquerda. Então esses são os vetores aqui do campo da barra positiva, tá? Saindo dela em todos os pontos do espaço. A barra negativa gera um campo chegando nela, então em todos os pontos do espaço. Então o campo dela vai ser para a esquerda aqui, para a direita aqui, para a direita aqui, chegando nela, tá? Então desenhando os campos da segunda barra. Pessoal, dado isso, como os sigmas são iguais, e se os sigmas são diferentes, aí você agora sabe fazer, é 2πk sigma, cada campo de cada uma, tá? Só que se os sigmas são iguais, o módulo desses campos aqui são iguais.
porque esse aqui vai dar 2π K sigma da primeira, esse aqui 2π K sigma da segunda. Se os sigmas são iguais em módulo, esses dois campos são iguais em módulo, vai dar campo zero aqui. Tá? Aqui também vai dar campo zero. E aqui não vai dar campo zero. Vai ser um campo elétrico uniforme, cujo resultado é a soma em módulo desses dois vetores, porque estão na mesma direção e sentido. Então, olha esses raciocínios, tá, pessoal? Então, esse campo aqui é 2π K sigma do primeiro, em módulo. Esse campo aqui é 2π K sigma do segundo, em módulo. Então, entre duas barras, o campo vai ser 2π K sigma mais 2π K sigma, vai ser 4π K sigma. Então, se eu tenho as cargas nas placas, se eu tenho as densidades de carga nas placas, eu consigo saber o campo em módulo aqui no meio das placas, tá? Saindo da positiva, chegando na negativa, como a gente já viu. E esse campo vale em qualquer ponto, pessoal, ali no meio das placas. Tudo bem? Gente, insisto, se forem 3 placas, mesma coisa, consigo determinar o campo em todo o espaço, não só dentro delas. 5 placas, mesma coisa. Se as densidades de carga forem diferentes, mesma coisa. Só usando o princípio da superposição e lembrando que para cada placa infinita o campo é 2π K sigma em módulo, ou saindo ou chegando, depende se é positivo ou negativo. Então, muito importante essa segunda observação aí, tá bom? E aí, se forem duas, só duas, sinais opostos, mesmas densidades, no meio delas, o módulo do campo 4π K sigma. Tá? Isso para todas as aulas anteriores, cada vez que você tinha esse sistema, agora você já sabe, o campo ali era 4π K sigma em módulo. Beleza. Agora a gente entra numa outra questão e depois a gente vai ver exemplos, calcular alguns por integral, que a gente não calculou nenhuma, estava explorando só os resultados. Então a gente vai calcular 1 ou 2 exemplos aí de cálculo para chegar naquelas fórmulas que a gente viu, que eu só trouxe os resultados, não trouxe o processo. Então a gente tem que praticar o processo pelo menos um pouquinho para mostrar de onde vem, que é usar aquela integral dos elementos de campo. Bom, mas antes disso, a gente precisa falar que o campo elétrico não é definido em todos os locais do espaço, ou seja, existem pontos do espaço, e a gente vai precisar disso no futuro, tá? Existem pontos do espaço em que o campo elétrico não é definido, ou seja, ele é descontínuo, existe uma descontinuidade do campo elétrico. Esses pontos, tá? A condição para isso acontecer é quando a densidade volumétrica vai para infinito, ρ vai para infinito. Então, nas regiões, tá? Nos locais em que a carga elétrica em si não ocupa volume, ou você pode pensar que o volume da distribuição de carga é praticamente zero, cada vez que isso acontece, a gente diz que naqueles pontos o campo elétrico não está definido. Como assim? Por exemplo, carga pontual, desde a carga pontual, né? A gente viu que num ponto P, uma distância r da carga, o campo era kq sobre r quadrado. Só que se eu pegar o volume ocupado por uma carga pontual, pessoal, se eu estou fazendo a aproximação de carga pontual, o volume que ela ocupa é zero. Praticamente zero, né? Então, essa condição aqui é obedecida, só que eu nunca contei isso para vocês lá. Então chegou o momento. Ou seja, aqui em R igual a zero, o campo não está definido. A gente não define campo elétrico gerado pela carga em cima dela mesma. Não existe isso. Tá? O campo não está definido. Tudo bem? Aqui era outro exemplo, ó, que a gente acabou de ver. Se eu tiver uma barra infinitamente carregada, eu já sei que o campo é radial, então eu posso pegar qualquer direção radial no entorno da barra e o campo vai ser 2K lambda sobre R. Mas, de novo, qual é o volume que ocupa uma barra infinitamente fina, né? Que é a aproximação que a gente está fazendo, é uma barra muito fina. Então, de novo, o volume que ocupa essa carga é praticamente zero, não tem volume. Então, nos locais, ou seja, sobre a barra, em R igual a zero, o campo elétrico não está definido. Não posso botar R igual a zero aqui, não posso botar R igual a zero aqui, não vai dar um resultado, dá uma indeterminação, tá? Então, o campo elétrico não está determinado, não está definido em todos os locais do espaço. Agora, cuidado, hein, gente? Isso não significa que o campo valha zero naqueles locais, tá? Não posso dizer que o campo é zero aqui, nem zero aqui sobre a barra.
ele não está definido, não posso calcular, não tem valor, não posso afirmar nada sobre ele, não significa que ele vale a zero. Bom? Outro exemplo, acabei de falar, né? E a gente também vai precisar disso no futuro. Superfícies condutoras carregadas têm carga concentrada na superfície externa. E aí, de novo, eu pergunto para vocês, se a carga ocupa uma superfície sempre externa, qual é o volume efetivo que a carga está ocupando ali na superfície? Veja, não é o volume do objeto, tá, pessoal? É o volume efetivo de uma superfície fininha onde está a carga, infinitamente fina onde está a carga. Então, de novo, a gente diz que o volume da distribuição de carga basicamente é nulo, então o volume ocupado é praticamente zero, e aí o campo nas superfícies condutoras, vamos lá, é descontínuo, ou seja, ele não está determinado, ele não está definido. Então a gente diz que na superfície da esfera condutora carregada o campo não está definido, exatamente no plano carregado ele não está definido, exatamente na superfície do cilindro carregado ele não está definido. Cuidado, porque não é o campo fora, não é o campo dentro, não é o campo na direita do plano, não é o campo na esquerda, é o campo no local, como a gente viu aqui, tá? No local onde isso acontece. Então, na carga pontual, é só aqui que ele não está definido, o resto tá. Na barra, é só aqui que ele não está definido, o resto tá. Aqui também, é só nas superfícies, tá, pessoal, que ele não está definido. Fora e dentro, está definido, tem valores que dá para calcular. É só nas superfícies, tá? Bem importante a gente deixar claro isso aí. E aí, eu posso calcular quanto vale a descontinuidade. Então, se ele é descontínuo, eu posso calcular a descontinuidade. Então, acompanhe comigo o raciocínio. O que é calcular a descontinuidade? Se algo é descontínuo, eu tinha alguma coisa e agora eu tenho outra, e eu não tive nada no meio do caminho, eu tive uma descontinuidade, o valor da descontinuidade é a mesma coisa que calcular a variação do processo, ou seja, valor final menos valor inicial, tá? Então eu vou calcular essa descontinuidade para mostrar para vocês como é que se faz em uma superfície condutora, tá? Carregada. Depois a gente vai ver por que é diferente a densidade de carga de um lado, né? Tem mais carga concentrada na ponta do que nas superfícies menos agudas, né? Superfícies mais, como é que eu vou dizer, mais suaves, tá? Superfícies mais suaves têm uma densidade de carga menor. Superfícies agudas, superfícies pontudas têm uma densidade de carga maior. Mas enfim, eu sei que isso aqui é condutor, então eu estou dizendo para vocês que é condutor, e aí a gente já sabe, não pode mais pestanejar, que na superfície condutora carregada, o campo é descontínuo na superfície, tá, gente? Não fora, não dentro, na superfície. E a minha pergunta é quanto vale a descontinuidade, ou seja, valor final menos valor inicial, delta, a variação do campo. Então vamos calcular. Aí eu vou usar uma estratégia, tá? É uma estratégia, aí é a estratégia de cálculo. Para calcular essa descontinuidade, eu vou usar uma estratégia de fazer um zoom suficientemente grande num pedaço, num trecho, tá? Dessa superfície. Então eu vou escolher um trechinho aqui, fazer um zoom suficientemente grande, de modo que, tá? Qualquer superfície curva, estratégia matemática, se eu ampliar e observar essa superfície próximo o suficiente de mim, eu vou ver que ela se comporta como um plano. Tá? Se eu pegar uma superfície curva e olhar bem de pertinho, eu posso aproximar essa curva como sendo um plano. Então eu dou um zoom aqui, e aí está aqui o plano, mais ou menos inclinadinho ali, ó, o plano da minha superfície. Tá certo? Bom, aí, como eu estou querendo a descontinuidade, eu já sei que o campo dentro existe, tá, pessoal? Aqui é dentro, né? Abaixo aqui é dentro do objeto, tá? Para cima aqui é fora do objeto. Então, o que eu estou querendo calcular, repito, é a descontinuidade, ou seja, essa variação de fora para dentro. Valor final menos valor inicial, tá? Sendo que na superfície, veja, não tem volume de distribuição de carga, o campo é descontínuo. Então, eu vou orientar um eixo e pegar dois pontos, ponto A, ponto B, para calcular o campo em B, calcular o campo em A, o campo não está definido na superfície, e aí eu pego a variação, valor de B menos valor de A.
descontinuidade do campo, delta do campo, valor de B menos valor de A. Qual que é a estratégia? Gente, primeiro, esses dois pontos, lembra, isso aqui está super ampliado, tá? Então, esses dois pontos aqui, eles estão a uma distância infinitesimal aqui infinitesimal aqui do plano, tá? Do objeto. Então, é como se fosse esse pontinho e esse pontinho, eles estão muito próximos um do outro. Então, aqui como está ampliado, parece muito, tá? Mas não é, eles estão bem perto. Então, por isso que eu nem estou chamando uma distância x aqui do eixo que eu orientei. Estou chamando simplesmente dx, um infinitesimal desse campo. E aí? E aí, agora o que eu faço? Eu posso imaginar que o campo no ponto B é simplesmente o campo desse plano, tá? E o campo no ponto A é simplesmente o campo desse plano. Só que se eu considerar o campo só do plano, eu estou desprezando todo o campo elétrico gerado pelo restante do objeto. Então eu posso dizer que o campo nesses dois pontos aqui é como se eles fossem o campo desse segmento pequeno de plano mais o campo de todo o restante do objeto. Tá? Então, desses segmentos de plano mais o campo do restante. Qual que é a vantagem disso? Eu não sei calcular o campo do resto, mas eu sei calcular o campo de um plano. E o campo de um plano é 2πk sigma, como a gente acabou de falar. Se esse cara tem uma densidade de carga positiva, o campo em B é saindo do plano, portanto, para lá, para cima, diagonal para cima, e o campo em A é saindo do plano, diagonal aqui para baixo. Tá? Então, meu objeto inteiro pode ser compreendido como sendo um plano pequeno, mais o restante gigantesco aí do objeto, que é complicado. O campo do plano eu sei calcular, tá aqui. Então, esse é o campo do plano, só desse pedacinho do plano em B. Esse é o campo desse pedacinho de plano em A. E o módulo deles, 2πk sigma, que a gente acabou de falar. Tá certo? Agora, o campo... e eles são... opostos, né? Um em relação ao outro, porque está um de cada lado, eles são opostos. Então, o campo do plano em B é igual a menos o campo do plano em A, vetorialmente falando, tá? Vetorialmente falando, que eles têm sinais opostos. Beleza. E o campo do resto? Então, essa é agora a minha pergunta, né? E o resto do objeto tem que campos em A e B? Eu não sei fazer, pessoal. Não sei fazer, porque esse objeto é maluco, é complicado, eu não sei calcular o campo do resto. Mas olha a estratégia. Esses dois pontos não estão infinitesimalmente próximos aqui um do outro? Se eles estão infinitesimalmente próximos um do outro, eu posso aproximar o campo do resto do objeto em A e em B como sendo aproximadamente iguais, porque eles estão infinitesimalmente próximos um do outro. Então, no fundo, a diferença dos campos elétricos em A e B é simplesmente a diferença desses campos elétricos desse pedacinho de plano. Essa é uma estratégia muito interessante para você calcular a descontinuidade então do campo, que é a variação, valor de um menos valor de outro. Aproxima, vai ter um plano e o resto. O resto é aproximadamente igual e o plano a gente sabe calcular, 2πk sigma. Então, é uma estratégia bem bacana. Rapidamente, ela se resume a isso aí. Bom, vamos lá. Então, para eu calcular a descontinuidade, que é a variação do campo, valor final menos valor inicial. Ó. Então, o módulo da variação é o módulo da diferença, né? O valor final do campo, valor inicial do campo, EB e EA. Agora, o EB é o E do plano mais o E do resto em B. Tudo bem? O campo do A é o campo do plano mais o campo do resto. Foi a estratégia que a gente usou. Então, usa esse menos aqui, faz a distributiva. Vai ficar E do plano em B menos o E do plano em A. Ah, professor, mas e o campo do resto? Pessoal, o campo do resto é aproximadamente igual, porque esses dois pontos estão infinitesimalmente próximos. Então, E do resto em B e E do resto em A, a hora que eu boto esse menos aqui na distributiva, vai embora, porque eles são aproximadamente iguais. Inclusive vetorialmente, tá? Porque eles são dois pontos muito próximos e a distribuição do resto é igual para os dois. Então, vai dar um campo aproximadamente igual. Que eu não sei qual é, mas eu sei que é aproximadamente igual.
Então o E do resto em B mais o E do resto em A vai embora, ficou simplesmente isso aqui, tá bom? Como o E do plano em B é menos o E do plano em A, ou o E do plano em A é menos o E do plano em B, porque esse menos pode ir para lá ou para cá, aqui eu posso trocar o E do plano em A por menos o E do plano em B, tá? E aí menos com menos vai dar mais, e aí fica 2 vezes o E do plano em B. E o E do plano em B eu já sei calcular, né? O módulo disso é 2πk sigma, então aqui fica 4πk sigma. Conclusão, pessoal. A descontinuidade do campo é 4πk sigma. Tá, beleza? 4πk sigma, a descontinuidade do campo numa situação em que ele seja descontínuo, como, por exemplo, a superfície de um objeto condutor. Tá certo? Então, isso é uma estratégia legal, e aí cada vez que você quiser a descontinuidade, agora basta você lembrar que a descontinuidade, repito, que é a variação, valor final menos valor inicial, é 4πk sigma, e vem dessa estratégia bacana de cálculo. Gente, exemplo então. Agora lembra, eu quero reconstituir as fórmulas que eu já dei lá nos resultados que vai do início da aula. Ou seja, distribuições contínuas de carga, e eu quero o campo aqui nesse ponto P para essa barra finita uniformemente carregada. Então vamos lá, densidade de carga é lambda, L, e aqui é uma distância A da parte esquerda da barra até o ponto aqui na direita. Primeira coisa, pegar o elemento de carga, né? Foi a estratégia, primeiro slide da aula, é a lógica da coisa, quer dizer, olha, isso aqui é muito complicado, então vou pegar um elementozinho de carga dq e analisar o campo que esse elemento de carga gera nesse ponto. O que vai acontecer é que o campo que esse elemento de carga gera não é o campo completo, mas é o elemento de campo, o infinitesimal de campo, para a direita, porque isso aqui é positivo, então é saindo da barra, por isso que esse DE é para a direita, e está aqui o vetorzinho DE que eu vou querer calcular. Bom, aqui está meu eixo X, eu vou orientar a minha barra começando em x igual a 0, terminando em x igual a L, que é o comprimento total dela, então aqui é x igual a L. E o meu pedacinho dq está uma distância x, obviamente, né, do x igual a 0, claro. E por que eu estou fazendo isso? Pessoal, vamos lá, que essas discussões são importantes. Eu estou fazendo isso porque eu vou ter que integrar o comprimento da barra, eu vou ter que escrever em alguma orientação de eixo que me facilite integrar, porque você já viu lá no primeiro slide que o campo completo vai ser determinado por integração. Tá? Então, por isso que eu estou definindo essa variável x para poder integrar de x igual a 0 até x igual a L, para determinar o campo que toda a barra gera, e não apenas esse pedacinho daqui. Tá? Mas vamos com calma, então por isso que eu estou definindo esse x bonitinho aqui de x igual a 0 até a minha carga. Fórmula. Meu módulo de dE é k dq r quadrado, tá lá no primeiro slide, que é a lógica da coisa que a gente está fazendo aqui. Primeira coisa, quem é dq? Aí tá ali no segundo slide, eu acho. Que é considerar o dq, eu vou ter que escrever em função da densidade de carga. Então, se é uma densidade linear, eu sei que o dq é lambda dl. Só voltar lá e resgatar. Para uma densidade linear, o dq é lambda dl. Quem é dl, pessoal? dl é o pedacinho de comprimento aqui do elemento de carga. Tá? Só que esse pedacinho de comprimento do elemento de carga é o próprio pedacinho infinitesimal do próprio eixo x, porque a barra está no eixo x. Então, o meu dl é simplesmente dx, é o pedacinho do eixo x. Tudo bem? Então, o meu dq é simplesmente lambda dx. Lambda dx. Tá? Então, a minha fórmula ficou k lambda dx, que é o dq, dividido por r quadrado. Próxima pergunta. Quem é r? Lembra, gente, dessa fórmula, tá? O r é a distância do elemento de carga até o ponto que eu estou analisando. Então, o R é daqui até aqui. Tá? Esse é o Rzinho que aparece nessa fórmula. Tudo bem, mas o Rzinho ele vai variando aqui, ó, à medida que eu pego diferentes elementos de carga, porque eu já disse que eu vou ter que integrar isso. Tá? Mas eu vou integrar em relação a x, porque é mais fácil, né? Integrar de x igual a 0 até x igual a L. De x igual a 0 até x igual a L. É muito mais imediato do que
integrar de um R aqui que vale A até integrar de R que vale A menos L, enfim, ou X menos L, complicado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar escrever o meu R em função de X. Tudo estratégia de cálculo, tá, pessoal? Por isso que a prática é muito importante. Vocês vão ter que ir vendo essas soluções e fixando as estratégias na cabeça de vocês. Então, eu vou escrever meu R em função de X, para poder integrar, entenda, de X igual a 0 até X igual a L. Como que eu faço isso? Olha aqui, ó. O meu Azão total, se eu pegar o meu Azão total e subtrair X, eu vou ter R. Então, o meu R é simplesmente A menos X. Eu posso tirar essa relação. E se eu fizer isso, substituo aqui, então fica a minha integral, já integrando, né? O meu E, módulo de E, é a integral dos módulos de DE, que é a integral disso aqui tudo. O K, o lambda, é constante, densidade de carga e a constante do meio saem da integral. E aí, finalmente, eu integro, ó, R quadrado, o R é A menos X ao quadrado, e aqui eu vou ter dx em cima, que ficou aqui dentro. E pronto, então eu estou integrando em relação a x, agora ficou muito fácil. Então, integrado em relação a x, de x igual a 0 até x igual a L. Então, integra de 0 até L, dx sobre A menos X quadrado. Acabou, fisicamente é isso. Agora você vai resolver essa integral da maneira que você achar que deve. Essa aqui em especial, acho que sai fácil por substituição, né? Então, U pode ser A menos X, que chamar isso aqui tudo de U. Então, meu DU é menos dx, né? DU dx é menos 1, então o DU é menos dx. Posso, então, substituir os valores aqui na integral, tá? Para transformar numa integral em relação a U. Então, embaixo fica, né? U ao quadrado, aqui fica DU, tem um sinal de menos na frente, e os limites de integração, quando eu transformo para U, x igual a 0 equivale a U igual a A. X igual a L equivale a U, A menos L. Então, é isso que a gente tem aqui, ó. O meu E ficou K lambda, de A até A menos L, de menos U quadrado aqui embaixo, e integrado em relação a U. Tá? Aí você resolve essa integral, ela é facilmente resolvível aí. O U pode subir como U na menos 2, aí fica U na menos 1 sobre menos 1, cancela o menos, etc. E aí simplesmente o resultado é 1 sobre U. Tá? Então fica K lambda 1 sobre U aplicado nos limites inicial e final A e A menos L. Se você fizer a conta, tá aqui o resultado e acabou, né? Esse aqui é o resultado que a gente vai ter, só brincando com a matemática básica aqui. O módulo do campo elétrico no ponto P, campo já resultante total, K lambda L sobre A menos L vezes A. Tá bom? Aí vocês vão dizer, tá, professor, mas essa aqui não é a mesma fórmula que estava lá nos resultados. Se você voltar lá nos slides iniciais, vai ver que não bate a fórmula. Por que não bate a fórmula? Porque lá a gente definiu o zero do eixo x, pessoal, a partir do centro da barra. Aqui, ó, eu defini o zero do eixo x na extremidade esquerda da barra. Então, por isso que está dando diferença, tá? Então, o meu A é o mesmo, tá? Nos dois casos, da extremidade da barra até o ponto P, ó. Da extremidade da barra até o ponto P. O A é o mesmo, mas a definição de x não é a mesma. Então, eu posso simplesmente, se eu quiser, aqui agora é só perfumaria, só para mostrar para vocês como realmente dá o mesmo resultado, tá? Considerar que o meu A é simplesmente o x dessa definição aqui, mais metade do L, ó. Porque o meu x aqui está definido em relação ao início da barra, né? Então, nessa fórmula aqui, que foi a que eu calculei, o meu A total seria x mais L sobre 2, porque o x começaria para eu adaptar aqui no meio da barra. Então, o meu A seria x mais L sobre 2. Se eu trocar isso nessa fórmula aqui, brincar com as questões de matemática básica, trocar o lambda pela carga total dividido pelo comprimento total, eu chego nessa fórmula que está lá no início, tá, gente? Nos resultados. Então, ela vem daqui, vem dessa definição e depois dessa adaptação para trocar a referência do eixo, eu chego nesse mesmo resultado. Tá? Então, prática, gente. Isso aí é tudo muita prática de exercício.
fazer mais um, só para chamar bastante a atenção de vocês, de que é importante saber resolver, e por isso tem que pegar os livros aí, tem muito exemplo nos livros, aprender os exemplos para pegar a prática de como que resolve esses objetos extensos carregados, tá? E se for uma questão mais imediata, aí você pode usar as fórmulas adaptando os ângulos, como a gente viu ali durante a aula também. Então vamos lá, o caso do anel, ó. Então tem um anel carregado, é também uma densidade linear de carga, um ponto P lá na frente, distância x aqui do zero, onde a gente definiu o zero, até o ponto, e Rzão, o raio desse anel. Primeira coisa, pegar o elemento de carga, um pedacinho de carga em algum lugar aí que a gente tenha. Eu vou considerar um pedacinho de carga, por exemplo, aqui em cima, mas poderia ser em qualquer lugar, e aí ver o campo que esse pedacinho de carga gera. Esse pedacinho de carga é uma carga pontual, então desenha uma linha de carga e saindo do pedacinho de carga pontual, distância R, que é a distância do pedacinho até o ponto, e aí analisa o campo que ela gera, que não é o campo completo, né, o pedacinho de campo DE aqui nesse ponto. Pessoal, agora de novo, ó, argumento de simetria aqui para o objeto. O que vai acontecer com o campo resultante nesse ponto? Veja, se eu pegar um pedacinho de carga aqui embaixo, tá, pessoal? O que vai acontecer é que ele vai gerar um pedacinho de campo aqui na diagonal para cima. E aí, as componentes y desses dois campos vão se anular. Vai ficar só componente x aqui. Se eu pegar um pedacinho de carga aqui na frente, vai acontecer a mesma coisa, ele vai ficar na diagonal para dentro, e se eu pegar um pedacinho de carga lá atrás, aqui vai ficar um campo na diagonal para fora da tela. E aí, essas componentes para dentro e para fora vão se cancelar, e vai ficar só componente x. Por que eu estou falando isso? Porque pela simetria do anel, pessoal, todas as componentes nesse plano aqui vão embora. Vai ficar só componente x para esses vetores. Então eu só preciso me preocupar com essa componente x, tá? Bom, então meu módulo de DE, por isso que é o raciocínio, a prática, estou insistindo com vocês, tá? Então meu DE, que é o pedacinho de campo gerado pelo pedacinho de carga, é a fórmula que a gente já viu lá no primeiro slide, K vezes o pedacinho de carga dividido por R ao quadrado. Como só vai ter componente x, eu vou precisar desse ângulo aqui, o ângulo θ, entre esses dois caras. E aí, se eu tiver o ângulo θ entre esses dois vetores, né, entre o vetor e o eixo x, eu vou poder pegar componente x, que vai ser simplesmente dE vezes o cosseno, tá? Tem dúvida? Repito, volta lá, física 1, vetores, decomposição de vetores. Você vai ver que se você tiver um vetor e o ângulo em relação ao eixo, a componente naquele eixo é o módulo do vetor vezes o cosseno do ângulo até o eixo, tá? Então, o meu dEx, módulo de dEx, é o módulo de dE vezes cosseno de θ. Então, tá bom. Agora, então, eu coloco isso aqui, juntando aqui, né? O meu dE eu jogo aqui na fórmula do dEx, e aí o módulo do dEx é kdq r², que é essa distância, cosseno de θ, que é só a componente x que me interessa. Vamos lá. Primeiro vamos se preocupar com esse dq. Não, acho que aqui ele apareceu primeiro o ângulo. Então lembra que esse cosseno de θ eu vou ter que determinar pela geometria do sistema, tá? Então eu lembro que esse ângulo θ é oposto pelo vértice com esse ângulo θ aqui, são os mesmos ângulos θ, dois ângulos iguais. E cosseno, pessoal, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então eu posso tirar o cosseno desse ângulo θ como sendo x, aqui ó, cateto adjacente, sobre a hipotenusa r. Então meu cosseno de θ é x sobre r, em função da geometria aqui do sistema. Vamos para dq. O dq é uma distribuição linear de carga, tá? Então, vendo de frente o anel, só para a gente brincar, o dq é esse pedacinho, por exemplo, aqui de cima, que tem um pedacinho de comprimento dl, como a gente já insistiu aqui no início da aula. Então, ele tem uma carga dq e um comprimento infinitesimal dl.
Gente, então o meu dq é lambda dl, a gente já falou isso, tá lá, só voltar lá no começo da aula. O meu L para uma circunferência completa, a gente também já falou, é 2π vezes R. Lembra que esse 2π é o ângulo de abertura da circunferência inteira, então é alfa, que a gente chamou de alfa, um ângulo de abertura da circunferência inteira. Então o comprimento total é R vezes alfa. Pessoal, então o que é o pedacinho desse comprimento aqui, ó? Pessoal, se o comprimento total é o raio vezes o ângulo de abertura total, vamos lá. O pedacinho do comprimento é o raio vezes esse pedacinho de arco aqui, ó, esse pedacinho de abertura de ângulo. Tá? E esse pedacinho é um pedacinho infinitesimal, porque esse comprimento também é infinitesimal. Então, ao invés do alfa, para eu determinar o dl, eu vou precisar do d alfa, que é o infinitesimal do ângulo de abertura aqui de dentro. Então, o meu dl é simplesmente r d alfa, o diferencial, o infinitesimal do ângulo de abertura aqui desse segmento infinitesimal. Então, meu dl é r d alfa. Pessoal, aí ó, eu já tenho o dq, que daí vai ser simplesmente lambda daqui vezes dl daqui, que é r d alfa. Então, eu tenho o meu dq, eu tenho o meu cosseno, eu posso jogar todo mundo nessa fórmula aqui. Então, fica dx, módulo aqui da componente x, é k dq, dq é lambda r d alfa, e o cosseno é x sobre r, tá? Então ficou o x em cima, e o r tinha um r quadrado, né? A hora que eu dividi por mais um r, ficou r ao cubo, então eu chego nesse resultado. E agora? Agora é só integrar, tá? Então o meu módulo de E é a integral desses pedacinhos dx, que é a integral, veja, ó, a minha variável de integração é alfa, que é o ângulo de abertura aqui para pegar a circunferência completa, tá? Então eu estou integrando em relação a alfa, para pegar o anel inteiro, eu vou integrar de 0 a 2π radianos, em radianos, tá? 2π radianos para pegar o anel completo. Então, de 0 a 2π, k lambda x r de alfa sobre r ao cubo. K é constante, sai da integral. Lambda é a densidade de carga, constante, sai da integral. X é a distância do zero até o ponto, é constante aqui, né? O ponto, enquanto eu pego vários pontos do anel, o x é sempre o mesmo, então ele sai da integral. O r é o raio do anel, sai da integral. E o rzinho, aqui, ó, pessoal, de novo, à medida que eu pego a integral para vários pontos do anel, o rzinho é sempre igual, né? Vai dar sempre igual a distância do ponto até a distância do elemento de carga até o ponto. Então ele também sai da integral. Vai ficar simplesmente k lambda x rzão, rzinho ao cubo, 0 a 2π, integral de d alfa, que é o segmentozinho pequeno de ângulo de abertura do anel. Resolvido. K lambda x, r ao cubo, alfa, a integral de d alfa é alfa, né? De 0 a 2π, vai ficar 2π menos 0, final menos inicial aqui na integral. E aí a gente vai ter 2π k lambda x, rzão, rzinho ao cubo. E aí, para finalizar o pacote, eu ainda posso uniformizar isso, só para chegar naquele resultado, tá, gente? No resultado que a gente tinha lá nas fórmulas de ainda há pouco. Então, só para mostrar que dá para chegar efetivamente lá com um pouquinho de matemática básica. Então, o lambda é a carga pelo comprimento total aqui do anel. O comprimento total do anel é 2π, que é o ângulo total, vezes o raio o rzão, né, que é o raio dele. E eu posso uniformizar esse rzinho, lembrando que ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Tá? Então, se ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo, ele é a raiz quadrada dos catetos ao quadrado, x ao quadrado mais rzão quadrado. Ou x ao quadrado mais rzão quadrado elevado a 1/2, tá, gente? Que é a mesma coisa que escrever raiz quadrada é expoente fracionário. Bom, trocando o rzinho por isso aqui, trocando o lambda por isso aqui, eu chego então naquela fórmula que vocês viram lá nas aulas. Então assim, gente, mais um exemplo mostrando que é complicado, então não quero
engambelar ninguém, realmente essas distribuições contínuas são complicadas, então tem que escolher o elemento de carga correto, tem que ter uma geometria correta e explorar as simetrias, tá, pessoal? Então, explorando as simetrias, você vai conseguir construir um entendimento de quem é o campo, como que estão as componentes ali, etc. Tá? Então, as fórmulas lá são muito úteis, mas vocês muitas vezes vão ter que adaptar aquelas fórmulas para geometrias um pouco diferentes, como eu mostrei, e é bom praticar a matemática para poder entender essa questão dos infinitesimais, que em física é muito importante os infinitesimais para resolver problemas bastante complicados. Tá certo? Bom, gente, a nossa próxima aula vai seguir a mesma linha de raciocínio, já adianto para vocês, só que ao invés de calcular o campo, então, que essas distribuições contínuas geram no espaço, a gente vai calcular o potencial. E aí vai ser a mesma lógica da coisa, a mesma integração, então não tem como a gente fugir disso. Tá beleza? Então é isso aí. Pratiquem, pratiquem e até a próxima aula.